Olha, em entrevista ao jornal Valor, o ministro Gilmar Mendes, do STF, voltou a questionar o uso de delações premiadas e fez críticas à Lava Jato. Abro aspas. Toda aquela confusão que veio à tona com o episódio Joesley Batista mostra uma precipitação, um improviso, um voluntarismo do Ministério Público. Então, tudo isso precisa ser revisitado, inclusive a qualificação dessas delações. A própria polícia tem classificado algumas como imprestáveis, como a do Delcídio Amaral e a do Sérgio Machado. Houve, de fato, um certo entusiasmo juvenil com o Instituto das Delações Premiadas. E, claro, ele se prestou também para uma certa criminalização da política. Foi a fala do Gilmar Mendes. Sobre o procurador Deltan Dallagnol, que o processou por danos morais, o ministro afirmou, aspas, ele também fez muitas críticas ao tribunal. Isso, na verdade, é fruto do nosso subdesenvolvimento. Depois foi questionado sobre uma eventual indicação de Sérgio Moro para uma vaga no STF. E aí respondeu, eu não vou emitir juízo sobre isso. É um processo complexo que cabe ao presidente da República. É imensa a responsabilidade do presidente do Senado e na definição dessas vagas. São 2 decanos desse tribunal com larga experiência. E a primeira vaga é a do ministro Celso de Mello. Por todos os títulos reconhecidos, eu tenho pena do sujeito que vier a substituí-lo. Certamente será inevitável a comparação. Terá que ser muito bem alfabetizado em direito constitucional. A entrevista teve espaço também para críticas a Rodrigo Janot, ex-PGR. Fico com uma imensa pena do Brasil de ter tido alguém como ele na PGR. Por ali passaram pessoas de muita envergadura, que depois foram inclusive ministros do Supremo. Quando se vê que o cargo é ocupado por um sindicalista que bebe e tem delírios assassinos, é preocupante. Mas olha, Augusto, nem essas entrevistas são suficientes para parar a usina de habeas corpus. No final de semana, Gilmar Mendes mandou revogar uma ordem de prisão preventiva contra Luiz Arthur Andrade Correia, o Zarta, sócio de Eike Batista e alvo da Operação Segredo de Midas. Bom, o Gilmar Mendes, quer dizer, eu acho que com a saída do Celso de Mello e do Marco Aurélio, é ele, Zé Maria, que se transforma em decano ou não? Pronto. Então, decano... fica o Marco Aurélio como decano, né? O mais antigo. Não, depois que sai o Marco Aurélio, é o Gilmar Mendes. Para ser decano, basta envelhecer sem renunciar ao Supremo. Só. Até o Gilmar Mendes vai ser decano. O que interessa que vai ser decano? O Toffoli vai ser decano. Um dia, decano só significa que é o mais velho. E os a idade, também envelhecem. tem gente que piora com a idade, né? Como mostra como não perde a chance de mostrar o próprio Gilmar Mendes. Ele foi piorando cada vez mais. Se ele tem pena do Brasil por ter tido o Janot na PGR, eu também. Agora eu tenho pena do Brasil por ter o Gilmar Mendes como chefe da bancada majoritária do Supremo. Ele é apenas um advogado, é empresário na área de educação, explora, no pior sentido da palavra, o segmento da educação para fazer seminários caríssimos, né, patrocinados por empresas que evidentemente têm medo do julgamento pelo Supremo, e brinca de semideus. O Gilmar Mendes é um sujeito que não tem compromisso com o Gilmar Mendes. Ele, dependendo do ano, você tem o Gilmar Mendes que você quiser. Tem o que defende a prisão depois da condenação em segunda instância, com a mesma veemência demonstrada ao defender agora, pouco tempo depois, o fim da condenação, da possibilidade de prisão depois da condenação em segunda instância. Ele achava que a Dilma devia ser cassada, que a chapa liderada pela Dilma devia ser cassada. Quando a Dilma deu lugar ao Michel Temer, que é amigo dele, ele jantava toda noite com o Michel Temer, mudou de opinião. Ele achou que não, e absolveu por excesso de provas, como sabemos, a chapa. Então Gilmar Mendes é café com leite, não vale a pena, isso para quem pensa, quem tem mais de 5 neurônios. O problema é que o voto dele vale, né? Por enquanto é campeão de pedidos de impeachment, é uma pessoa que não é respeitada por nenhum jurista, ele só entende dessas coisas aí, ele sabe decifrar expressões como pretório excelso, essas coisas aí, só.
Só, mais nada. E tem uma toga que ele acha que produz o efeito da capa do super-homem quando ele veste. Mas ele vai aprender, nos próximos anos, vai ser o Gilmar Mendes o protagonista do primeiro caso aí de impeachment levado a sério pelo Congresso de um ministro do Supremo. E aí, Zé Maria? Pois é, olha, é o fumo Bunis e Uris, né, Augusto? Isso é importante. Hoje, pela manhã, a gente falava exatamente sobre as instituições, o Adriles, a Paulinha, falando ali que as pessoas não estão acreditando mais nas instituições, isso no Morning de hoje, no Morning Show, aqui da Jovem Pan, e eu refleti exatamente isso, Adriles, sobre a humanização que está acontecendo, né, nessas instituições. Quer dizer, é isso mesmo, o Celso de Mello, o decano, nada mais é do que apenas o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda restam ali confianças em que ele muitas vezes fala em nome dos colegas, e fala mesmo, porque antes do pronunciamento vai uma consulta interna, eu vou falar sobre isso, fala isso e tal, e todos aceitam. Nada mais, acabou aquela instituição Supremo Tribunal Federal, onde eles estavam acima do bem e do mal. Esta humanização mostra que todos ali são seres humanos, mas antes havia desumanização porque todos trabalhavam em nome de um bem comum e de um Supremo, de uma instituição. Agora não, são 11 Supremos Tribunais Federais facetados, divididos, cada um com seu ego, que talvez seja a maior parte de todos ali, é o tal do ego. Muita gente acha que a origem é da TV Justiça, que faz de uma sessão um show, e não exatamente um julgamento como deve ser, né? Mas agora eles estão ganhando em troca, em resposta, as consequências, por onde passam, estão ouvindo. E isto é muito sério, isto está acontecendo. Agora, essas substituições, elas não são tão terríveis não. Eu acho que o Sérgio Moro, ele inclusive já trabalhou no Supremo, e está com a carga emocional, com a carga profissional e conhecimento suficiente para ser ministro do Supremo, para dar shows em todos eles, vários shows, em todos os setores, tanto em matéria constitucional, como entendimento de legislação. Ele é um juiz, ali não tem nenhum juiz, ali tem advogados, procuradores, né? Alguns de outros setores, como a Rosa Weber, que é da área trabalhista, né? E o Sérgio Moro conhece. Não acredito que seja ele o próximo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode ser, eu acho que ele tem competência para tal. Agora, o ministro Gilmar Mendes faz uma análise ali do Supremo Tribunal Federal em defesa própria, em defesa dele e do seu ego, e é esse o Supremo Tribunal Federal, é esta a marca do Supremo Tribunal Federal. Sobre as delações, eu concordo que houve mesmo uma festa com a delação premiada, mas é assim. Eu aprendi que uma lei madura, boa, aplicável, é aquela lei que passa além de Congresso Nacional, sanção e justiça. Tem que passar pela justiça, tem que ser experimentada. A delação é nova, está nascendo, e a gente vê claramente que houve sim certos exageros, como pode o Sérgio Machado ficar lá naquela casa de um quarteirão e não ser preso. Ele era da Transpetro, roubou muito e passou muito dinheiro para a política, né? O Delcídio Amaral, a mesma coisa, né? Quer dizer, houve exageros, mas eu considero uma boa iniciativa de lei e acho que a justiça evoluiu com a delação premiada. O que há é de fazer acertos, isso é natural, toda lei. A reforma da Previdência terá acertos, pode contar. Fala, Adriles. É impressionante, né? A gente tem que fazer uma análise quase que psíquica do Gilmar Mendes. A ânsia, o prazer que ele tem de melar qualquer tipo de iniciativa da justiça para combater o crime. O prazer que ele tem em dizer que há algum tipo de incompetência em algum jurista e algum procurador da República para estabelecer exatamente a lei e fazer com que ladrões como o Sérgio Machado, que tem uma casa gigantesca não declarada exatamente,
vá para a cadeia. A segundo ponto é a inveja subliminar dele nessa entrevista em relação ao Sérgio Moro. A percepção de que ele sabe que o Sérgio Moro é um herói nacional, que criou exatamente o advento, que é personificado, é personificação máxima do advento da Lava Jato, que é um instrumento de maior combate à corrupção na história da República. E ele, Gilmar Mendes, será lembrado, ele sabe disso, como homem, como um garantista do crime, da impunidade. Ele diz, né, eventualmente, que o fruto do desenvolvimento é exatamente essa coisa assodada de um tipo de delação premiada que quer combater o crime. Diz que há uma criminalização da política. Não, há eventual incompetência jurídica ou de alguns procuradores, como foi o caso do Janot, em ir atrás desses criminosos. Mas há, sobretudo, essa má vontade, esse ressentimento, esse tipo de instituição que se rebela exatamente, instituição corrupta por dentro, que se rebela contra o advento da Lava Jato, que é muito personificado na pessoa do Gilmar Mendes, que faz tudo e qualquer coisa para manter um status quo que ele sabe que ele não tem mais. O Gilmar Mendes é um personagem desesperado, em busca de uma redenção que ele não sabe que vai ter, que ele sabe que não terá jamais, porque eventualmente a Lava Jato e o combate ao crime vieram para ficar a despeito dessas idas e vindas, dessas questiúnculas propostas pelo Gilmar Mendes. Ele diz que, eventualmente, o Sérgio Moro, ele coloca subliminarmente, mais uma vez, que ele nunca disse nada diretamente, não faria frente ao Celso de Mello. Olha, eu tenho o maior respeito pelo Celso de Mello. Eu acho que ele não é um juiz corrompido, não é um juiz canalha, como alguns outros, que eu não vou dizer o nome, mas eventualmente o Celso de Mello perdeu uma grande chance de se atualizar quando ele votou contra a prisão da segunda instância. Ele exatamente se quedou a um argumento jurídico, mofado, de garantia de uma lei, de um espírito de uma lei que não serve aos homens, mas não serve às pessoas. Ele serve exatamente a um texto constitucional mal interpretado, ou interpretado ao pé da letra. Enfim, o Celso de Mello perdeu uma grande oportunidade de ser um grande homem. E o Sérgio Moro é exatamente esse grande homem que pode vir a ser um ministro supremo, ou presidente da República, ou vice, para a inveja e desespero do Gilmar Mendes.